Fernando Guimarães, o Nando. Nossa, foi um prazerzaço conversar com ele. Eu lembro que eu tinha provocado ele é sagitariano também. Tinha provocado ele, e eu falei assim: acho que o título que eu tinha colocado é O Fim da Astrologia. Fazendo uma ironia besta, né? Para falar sobre a tecnologia, como é que ia ficar, né? A astrologia nessa nova fase, né? Tecnologia, essas informações rápidas e tal. E eu lembro que ele falou assim: não quero falar desse título aí não. Né? Sentiu meio que pelo amor, né? Que tem pelo estudo. Muito estudioso, muito inteligente, um professor, na verdade. Me ajudou muito na live também e outras questões que eu pedi auxílio para ele, assim, sabe? Me auxiliou muito, assim. Espero um dia poder contribuir. Mas é isso, assim, vamos lá. Você vai adorar a live. Muito conteúdo, muita informação, muito aprendizado. Nando, Fernando Guimarães, vamos lá. Você vai adorar. Nando vai acrescentando. Oi, Nando, Olá, boa noite, seja bem-vindo. Rodrigo. Muito obrigado pelo convite e boa noite para quem está nos assistindo. Eu convidei bastante pessoas também, pessoas que gostam desses assuntos que a gente vai conversar hoje à noite, né? Seja bem-vindo aí, Nando. É um Muito prazer te obrigado. ter. Eu estava aqui falando enquanto você não chegava. A Gi estava por aqui já, tinha um povo aí. Falando primeiro desse encanto, né, de poder registrar esse papo, poder falar de astrologia, poder trazer essa astrologia de um olhar de estudo, uma astrologia séria, mas de uma linguagem que a gente pode acessar, pode trocar e pode trazer essa liberdade. Que eu acredito muito que essa consciência, ela traz para gente essa liberdade, né? É, E eu, aí eu eu, estava até contando a história de que no ano passado, um ano e meio atrás, eu começando na internet e você me convidou para fazer uma live assim, eu estava meio chegando, vendo esse mundo da internet como oportunidade. Aí você me chamou e sim, falou, não, vamos bater um papo e tal. E é muito legal, né? Ver esse caminho e ver essas coisas acontecendo. Fala aí, Nando, se porque apresenta aí. então, eu quero agradecer a você. Eu vi lá com o seu trabalho, me chamou a atenção porque eu fiz um trabalho diferente, mas com a mesma população que o seu trabalho, de astrólogo e de facilitador de tratamento de dependência química. Eu trabalhei numa ONG grande, eu ficava lá também 40 horas por semana, convivia com eles, eu fazia a entrevista de triagem, porque tinham muitos candidatos para poucas vagas, né? Algumas pessoas já me conhecem, outras não. Meu nome é Fernando Guimarães, eu sou carioca da Gema, nasci há muitas décadas lá no Rio de Janeiro, mas depois imediatamente meu pai se mudou para Porto Alegre, então tomei um banho de gauchês e que me fez uma diferença grande, e depois vim para o interior de São Paulo, né, onde a gente está até hoje. Nesse meio termo, eu fui fazer a segunda vez a faculdade em São Paulo, na USP, onde eu comecei 3 faculdades como um bom sagitariano, né, de que abraçar o mundo, jogar flecha em todo canto, em toda a ciência, a arte e filosofia, e comecei 3 faculdades, só terminei uma. A que eu mais gostei foi jornalismo, não pude terminar, mas eu me considero um repórter até hoje, né, quando eu faço lives, entrevistas, essas coisas com você. Mas eu me formei mesmo em inglês, tanto como licenciatura para dar aula, como para ser tradutor. A minha vontade sempre foi dar aula de literatura inglesa norte-americana, mas isso só é possível numa faculdade, né? Mas no ensino médio teria que ser só da língua. E com isso eu cheguei aí para os Estados Unidos, né? Já fazia astrologia, me formei em 86 em São Paulo, onde e quando comecei a atender lá. Sou aluno da Escola Regulus, fiz em outras escolas também, e com outros professores aqui em Campinas. Dei aula de astrologia aqui em Campinas, lá no distrito onde tem a Unicamp, para vários pessoas lá, funcionários, pessoas que moravam lá. Isso foi em 87. Eu tive esse gosto pelo ensino, né, o ensino da astrologia e todo esse aspecto. Aí eu fui para os Estados Unidos em 94 para fazer especialização e de lá poder ir também para a Inglaterra, onde tinha na época a única faculdade de astrologia reconhecida, um curso superior com pesquisa, essas coisas tem até hoje. E fui para ficar 2 anos, mais ou menos, e acabei ficando 18 anos, sem voltar para o Brasil. Voltei agora em 2012 por causa do meu mapa astrológico, acusava problema de saúde da minha mãe, que já estava viúva. Então eu fiz as malas e vim correndo. Estou aqui, então desde esse ano faz 10 anos que eu retornei ao Brasil, aí tive a oportunidade de me envolver com associações de astrologia, sindicatos de astrologia, conferências, palestras, tudo, e resolvi abraçar a astrologia a tempo integral também, não só dando aulas, mas escrevendo artigos e participando de conferências, atendendo clientes novos. Toda a clientela que eu deixei lá em passado, eu perdi todo mundo, né? Porque não tinha como atender pela internet lá nos Estados Unidos. Eu fiquei
então fiquei, e depois quando eu voltei, eu notei que a internet já tinha espalhado muito as pessoas, tipo assim, qualquer pessoa pela internet pode fazer consulta ou dar aula para qualquer outra pessoa em qualquer outra cidade do Brasil e do mundo, né? E a concorrência cresceu, aumentou também, né? Você vê, eram mais de 20 anos. Então, estou aqui de volta, mas sempre com esse espírito de curiosidade, sempre lendo, sempre pesquisando, traduzindo como eu posso, buscando novos de olho, assim, né? Como é que fala mesmo no futebol? É olheiro que fala? É olheiro. Então, eu sou um olheiro da astrologia, eu fico vendo quem está escrevendo, entendeu? Pegando a garotada e dando uma oportunidade que eu não tive aqui, né? Mas tive no exterior e trazendo aqui, sabe? Porque tem talentos, né? E a idade física não quer dizer nada, né? O meu professor de astrologia védica indiana era um guru, na época era um estudante da religião, né? E ele tinha 19, 20 anos, me deu aula de astrologia védica por 2 anos. Entendeu? Então, quem diria que naquele corpo de um garoto, né, de um jovem de 19, 20 anos, já tinha tanta sabedoria? Para quem acredita, isso já vem de outros tempos, de outras épocas. Né? Então, eu vi você falando de dependência química, eu falei, nossa, eu tenho que colar nesse cara para ver. Né? E você faz um trabalho terapêutico que eu era proibido de fazer. Então, eu usava as informações para mim, para direcionar o tipo de trabalho que eu fazia, e acabei fazendo uma pesquisa, né, uma pesquisa quantitativa do mapa astrológico das pessoas. Né, eu perguntava as horas para alguns deles que sabiam, em geral tinha só a data de nascimento, e foi aí que eu descobri que, dependendo dos 4 temperamentos humanos, né, os pacientes da clínica que eram melancólicos, ou coléricos, ou sanguíneos, eles tinham preferência por um tipo de droga diferente. E eu comecei a misturar, porque às vezes eles ficavam num quarto juntos, 2, 3 camas, e eles traziam, escondido, as visitas traziam drogas para eles usarem, mas aí comecei a misturar o tipo de droga que um não usava, então nenhum passava a droga para o outro, porque quem tinha problema com alcoolismo não gostava da picada da agulha da heroína, o outro não gostava de ser, então eles não trocavam drogas lá, né? E isso ajudava muito na recuperação. E depois fui pesquisando, né? Então eu preciso repetir de novo esse trabalho que eu apresentei na Gaia, apresentei no Sinágio do Rio de Janeiro e depois em Portugal, em Lisboa, entre 2012 e 2015. Né? Não publiquei ainda o trabalho, tem os slides, mas eu preciso fazer depois esse trabalho que é para quem trabalha na área da saúde, astrólogo ou não astrólogo, acho que pode ser bem útil. Sim, sim. Dá boa noite para o povo que chegou aqui, Marilene, Lúcio Mauro. Nossa, quanto tempo, Lúcio Mauro? E o povo que está chegando aí. Nando, você sabe que eu preciso confessar uma coisa assim para você. Eu sou muito ruim de pesquisa, de elaborar o trabalho, de fazer a pesquisa assim. Eu me encanto muito e fico muito dinâmico no processo de fazer o trabalho acontecer. Aquela coisa de estar no campo e atender, e mostrar, e falar, e eu acho que eu tenho um armário inteiro aqui com alguns. Eu acho que a gente pode chegar em uns 700, 800 mapas atrás desse período todo, atendendo em clínicas, porque nas clínicas eu atendi assim, por reunião 20, 40, fazia o mapa de todo mundo e tal. E você usa como uma ferramenta terapêutica, eu não podia usar, e você usa. Então, sabe, o que eu faço e o que você faz são uma cara e coroa da mesma moeda. É uma coisa perfeita. Sim. Enfim, e hoje ainda é essa mesma toada, né? Porque aí, por exemplo, hoje atendi uma mãe de Santa Catarina, atendi uma menina do Sul, e aí é esse processo de ir mergulhando e falando de cada mapa, trazendo esse... Porque eu acredito muito nesse lance assim de que a consciência liberta. Aí eu me encanto com aquela coisa, eu falo assim, isso aqui quer dizer isso aqui. O que você acha? Aí a pessoa me olha assim, aí ela me traz, né? Eu falo, nossa, é isso aí. Isso. E aí você vai abrir as portas. Vou até anotar aqui, porque você vê, eu tive que estudar, praticar, conhecer astrologia por mais de 30 anos para chegar na conclusão de que a astrologia é uma ferramenta de consciência, sabe? Se eu pudesse resumir a astrologia, né, o que é astrologia? A astrologia é uma linguagem simbólica que desperta a consciência do ser, do aqui e agora. Sabe aquelas velhas perguntas de onde eu venho, para onde eu vou, o que eu tenho que fazer aqui, sabe, minha missão, porque eu nasci nessa família. Quando você vai respondendo essas perguntas através da astrologia,
né? Por que eu não dou certo no amor, na área financeira? Você vai tomando consciência. É uma linguagem simbólica, uma linguagem riquíssima, mas multidisciplinar, porque traz muita coisa da mitologia, traz muita coisa da psicologia, hoje modernamente, de várias outras áreas, né? Então, cada pessoa escolhe. Tem gente que atinge essa consciência desenvolvendo mediunidade na Umbanda, jogando tarô, você entendeu? E outras coisas, fazendo reflexões filosóficas, psicanálise, tudo ajuda, tudo ajuda nesse processo. Então você usa a palavra certa, consciência. Ou meditação também, né? Ou meditação também, né? Isso, sistema de meditação, qualquer tipo de meditação, isso. A minha experiência foi com o yoga ou yoga, né? Então a minha meditação veio por ali, e eu só consegui mesmo meditar com efeito quando eu fiz um retiro de 10 dias e a gente tinha que fazer 3 meditações curtas de 15, 20 minutos diariamente, de manhã, de tarde e de noite antes das refeições. Então, em uma semana, 10 dias, eu fiz 30 meditações e aí eu consegui entrar no esquema, consegui ampliar a consciência, consegui me beneficiar, sabe? E nunca mais perdi. Então, às vezes a gente precisa disso. Quem sabe um retiro astrológico, onde as pessoas possam conviver com mais intensidade, não só racionalmente, anotando palestras nos congressos de astrologia, assim, porque a gente só usa metade da função cerebral, né, do hemisfério cerebral. A gente tem que estar uma semana inteira junto com a natureza, meditando, dançando, desenhando, lendo, filosofando, conversando, fazendo cálculos, discutindo, você entendeu? Em arte, ciência, filosofia, religião, tudo junto, num retiro, para você poder ter essa imersão, eu acho. Nós temos um colega nosso famoso lá em Lisboa, em Portugal, que faz isso. Na Argentina também tem, na Colômbia também tem, nos Estados Unidos, no Canadá, né? Então provavelmente também na Inglaterra, na França, na Rússia, está se espalhando. Tenho conhecidos hoje que japoneses estão começando a estudar astrologia ocidental. Chineses, tem um americano lá dando aula de astrologia ocidental, né, zodíaco babilônico, na China. Já chegou há muito tempo na Turquia, na Hungria, né, e nós brasileiros estamos ficando para trás, porque a gente não domina muito o inglês e outros idiomas para poder apresentar trabalhos no exterior, né? Eles sentem falta, porque sabem que tem uma astrologia muito forte no Brasil, mas todo mundo se perde na tradução, porque eles não conhecem português. Então, infelizmente, nós aqui vamos ter que falar e escrever em inglês mais. Sim, e sabe que, só para fechar esse assunto, sabe que, assim, por exemplo, nesse contexto, né, da dependência química, codependência e tal, então existe um processo de repetição, né, um ciclo, né, um adoecimento onde a pessoa fica ali fazendo a mesma coisa e não consegue enxergar e fica presa naquele processo, aquele mundo meio que fecha, né? E aí sofrimento, e ela não consegue perceber a prisão, que é uma prisão emocional, espiritual e mental. E aí quando a gente vem com a linguagem da astrologia, e aí eu falo assim, ó, isso aqui, nessa casa, né, por exemplo, uma casa 4 e tal, esse Saturno, esse Plutão, quer dizer isso aqui quer dizer aquilo. Então a pessoa, ela percebe aquilo na vida, percebe que faz sentido, e ela consegue conceber a ideia que existe uma ordem maior e que as coisas não acontecem por acaso, e de repente abre um outro olhar para a mesma situação, e aí a gente sai desse ciclo de repetição e a gente consegue pensar numa solução, né? Porque começa, eu gosto muito do sentido hermético, das 7 leis universais, e aí eu sempre começo ali dizendo que o todo é mental, né? Então a gente primeiro vai cuidar da cabeça, né? Cuidar da repetição mental da cabeça, para depois a gente conseguir abrir as outras portas, né? E é muito legal, assim, eu venho tendo um resultado muito legal nesse processo. Algumas histórias densas, né? Tristes, mas muito gratificante. Muito gratificante alguns resultados. Muito gratificante, assim, a consciência, entender, a gente faz estratégias, assim, é muito legal, muito gratificante, de verdade. Ô Nando, hoje, especificamente, eu coloquei o tema provocativo, né? Do fim da astrologia, né? A gente vai falar do fim da astrologia, e aí Nando vai falar... Amanhã é o fim da astrologia, amanhã, 12h37, não vai existir mais astrologia no mundo. No mundo? Não é nem no Brasil, é no mundo, né? No universo, vai acabar. Vão explodir os signos astrológicos, vai acabar tudo. E aí, assim, eu falei disso e você trouxe esse outro olhar, né? Que você tem muito conhecimento, assim, você é um cara sem palavras. E aí eu queria primeiro pensar no sentido assim, hoje, né, o que a gente vive com a tecnologia
e todo esse processo dessa informação, essa explosão, essa revolução que a gente está vivendo hoje, com a internet, com tudo, esse metaverso, né, que está acontecendo agora, e a astrologia nessa onda. Vamos falar, né, no metaverso, isso. E essa astrologia nessa onda, né? E hoje, assim, outro dia eu tava vendo até de vez em quando eu paro para ver o jornal, e aí tava vendo, acho que era o Globo News, e dentro de uma entrevista a repórter falou assim, mas a gente não escolheu tal candidato porque eu fiz a revolução solar dele com um astrólogo conhecido e a gente viu que não ia ser bom ele. Aí uma coisa assim sendo falada de forma mais simples, mais direta, mais simples, mais comum, a astrologia mais comum. Nessa onda, né? Eu acho que é muito nesse momento que a gente está vivendo, né? O que você acha? Eu acho, concordo com você, no sentido, em vários sentidos. O primeiro é assim, que sempre houve uma astrologia erudita, uma astrologia de iniciação de segredos, você entendeu? Que as pessoas que estudavam tinham que ter uma certa maturidade e compromisso, né? E outros tipos de conhecimento, como existe em qualquer escola iniciática, que são verdades assim chocantes que às vezes, né, numa mente imatura podia fazer a pessoa pirar. Eu conheço muita gente que começa a se envolver com ocultismo, prática e teoria, e começa a pirar porque acha que vai morrer, acha que você entendeu, que o pai não é o pai, a mãe não é a mãe, então acha que são de outro planeta. Então, sabe, é a mesma coisa que você querer levar uma criança numa idade normal, que não seja um superdotado, querer tirar a criança do jardim de infância, sabe, e levar já para uma faculdade para estudar física quântica, para estudar filosofia. A criança não vai se adaptar ao nível universitário. Então, esse momento, o momento apropriado, sabe? Então, o que aconteceu? A astrologia se vulgarizou, né? Vulgarizar no sentido de popularizar, mas de uma forma totalmente descomprometida. Aí surgiram, assim, coisas que não faziam parte da astrologia, porque ela sempre foi uma ciência matemática e astronômica. Os sacerdotes, eles, né, imagina, antigamente, sem ter o computador, já era difícil e complicado, porque você tinha que fazer os cálculos com as efemérides e as tábuas das casas de logaritmo. Agora, você imagina antes da descoberta do telescópio, você entendeu que não existia isso, não existia efeméride. Antes da imprensa ser descoberta, que eles podiam imprimir as efemérides, não existia. O astrólogo tinha que tirar a posição dos astros utilizando os instrumentos de navegação, o sextante, o astrolabe, aquelas coisas. Quer dizer, hoje, você entendeu? Quem é que ia passar num curso de astrologia daquelas escolas medievais ou helenísticas clássicas na Babilônia, no Egito, na Índia, não sei aonde, você entendeu? Então, não tem cabimento. Isso, cada momento foi um momento. Antigamente, a importância, a finalidade, né, da astrologia era realmente montar calendário de rituais religiosos, era montar calendários de agricultura, era servir ao rei em épocas de guerra ou nascimento de príncipes. Depois, ela passou a ser né, popularizada, mas ainda com um toque assim, muito mágico, você entendeu? Os amuletos astrológicos, ou então preditivo, responder as perguntas horárias, ou fazer muito preditivo. Modernamente, quando ela renasceu, vamos dizer assim, estou falando da ocidental, né, porque aí na Índia e na China sempre existiu lá um tipo de astrologia, que até hoje tem a função, é uma outra cultura. Mas para a gente aqui, depois começou, no reavivamento, já estavam surgindo as ideias freudianas, surgindo a ideia da identidade pessoal, você entendeu? Contra, sabe, essas coisas, enfim, toda o pensamento e a cultura do século XVIII, século XIX. Então, se casou bem com a teoria, com a questão psicológica, por isso que não se exigia muito esse conhecimento esotérico, nem astronômico, nem matemático. Mas agora eu acho que as coisas estão se virando. Essas minhas pesquisas, né, que eu estou fazendo em termos de declinação, de mecânica celeste, de coordenadas celestes, isso me mostra que os antigos eles levavam em consideração, e os cálculos matemáticos levavam a um tipo de... né, eles usavam tudo assim, 7 planetas, tudo, mas eles tinham, né, as direções primárias, eles levavam em consideração uma série de coisas que tinham cálculos exatos. Então eu acho que está voltando o modelo matemático astronômico, acho que está fazendo falta, né? Nós já conquistamos uma parte psicológica boa, a astrologia mundial e política está voltando muito forte depois da crise da pandemia. As pessoas querem saber, o mundo vai acabar ou não vai? A gente vai morrer todo mundo de vírus ou não vai? Então, a economia vai acabar ou não vai?
a astrologia mundial está voltando com tudo, com essa forte ênfase político e econômico, mas também está surgindo uma astrosociologia, onde a astrologia mundial não é só política e econômica, mas fala das relações sociais, das profissões dentro da sociedade, das camadas, entendeu? Das injustiças sociais, dos espaços físicos, sabe? Quem conhece um pouco de astrologia de localidade, né, sabe que a gente pode projetar um mapa astrológico por causa dos equinócios e solstícios que apontam para o leste, para o norte e para o sul, e você vê numa cidade onde estão localizados o aeroporto, a universidade, a igreja, o cemitério, a prefeitura, isso tudo tem um espaço físico que fica bem claro. Acho que a gente está começando a entrar em um outro momento que faz parte do século XXI, faz parte, né? Logicamente, vai levar décadas para isso mostrar o que veio, né? Mas as outras gerações vão lidar muito com isso. Você sabe que eu penso que, assim, por exemplo, eu não sou uma pessoa muito antiga, né? Mas é o seguinte, assim, a gente teve um salto recente, assim, eu lembro que eu trabalhei na Conectel, eu trabalhei entregando panfleto para a Conectel, e, enfim, e hoje a gente pensar em BIP é uma coisa surreal. E falando disso, no sentido do espaço da astrologia, eu penso muito nesse sentido de espiritualidade e de um olhar assim, por exemplo, a minha mãe, ela foi evangélica por muito tempo, e o olhar dela era o seguinte, assim, quem é da minha religião vai para o céu, e quem não é, está destinado a ir para o inferno. Assim que ela falava. Como se uma religião determinasse. E hoje, com a globalização, todas essas informações, essa coisa fechada, ela não cabe mais. A nova geração não concebe isso. Então a gente está passando por um momento de espiritualidade. Então eu acho que a astrologia ela entra nesse contexto de abranger, né, um senso espiritual e não religioso, onde a gente consiga compreender a diversidade. Que aí a astrologia ela traz essa questão da diversidade, né? A diversidade e cada individualidade dentro desse contexto, de uma forma onde a gente consegue buscar essa harmonia, né? Falar da natureza e buscar essa harmonia, né? Isso vai ter uma transformação muito grande com Plutão ingressando agora, breve, em poucos anos, eu fiz até cálculos aqui, né? No signo de Aquário, coisa que ele fez isso há mais de 200 anos atrás, no ciclo dele, e ele não era conhecido, não era utilizado nem na astrologia moderna, nem em nenhuma astrologia. Ele foi descoberto em 1930, então vai ser a primeira vez que a nossa sociedade e a mente humana, inclusive dos astrólogos, está vendo a manifestação de Plutão em Capricórnio. Depois ele ainda vai passar em Aquário, que a gente nunca viu isso, nunca fez cálculo, nunca fez previsão. Depois ainda vai passar em Áries, em Touro e Gêmeos, e aí sim vai chegar em Câncer, percorrendo o ciclo do retorno de Plutão na sua descoberta. Ele estava transitando no signo de Câncer na época da Guerra Mundial, quando foi descoberto, né? Então aí nós vamos ter uma visão do que realmente é Plutão e o ciclo que ele faz. Logicamente, por isso que eu estou falando, ele serve muito para a astrologia mundial e para ciclos, porque ele tem uma revolução muito grande, de mais de 2 séculos. E mesmo a gente estudando no passado, a gente não consegue entender muito claramente que é uma coisa agora. As pessoas que não levam, por exemplo, antes de Plutão, não, tem Netuno. Netuno já completou, ele já faz uma revolução, então acho que se eu não me engano, 168 anos. Então, já se passaram 168 anos da descoberta de Netuno, quando ele passou em Aquário. Então, nós já conhecemos todo o ciclo de Netuno, em todos os 12 signos. A gente pode ter uma visão melhor, se bem que ninguém vive numa vida, ninguém passa com Netuno nos 12 signos, mas dá para a gente ver, projetando isso em mapas nacionais de países, de cidades, ou até de empresas que duram muito tempo. Você vê no mapa astrológico da inauguração daquela igreja que pegou fogo em Paris, que é o Notre Dame, lá, né, tinha 800 anos. Então a gente podia ver vários ciclos de vários planetas, né, e inclusive essas grandes conjunções que acontecem, mudam os elementos a cada 180, 200 anos, e leva 800 anos para retornar para o mesmo elemento, fogo, terra, ar e água, né, que é a conjunção o que os antigos faziam, usavam muito para previsão a longo termo, né, Júpiter com Saturno. E como você falou, eles se encontraram agora a zero,
grau de Aquário. Então, você disse, não cabe mais. As coisas que são de Saturno, de Capricórnio, outras coisas limitadas, limitantes. A gente não vai abandonar a regulamentação, a estruturação, a ordem, a seriedade, a responsabilidade de se tratar as coisas, que é a lição de Saturno e de Capricórnio. Mas a grande conjunção de Júpiter e Saturno não aceita mais isso. Nós vamos viver agora 180 anos, a cada 60 anos, passando em Aquário, a cada 60 são 20 anos cada um, então são 3 signos de ar, a cada 60 anos vai ter uma renovação nesse sentido. Por isso que quando a gente fala, as pessoas estão assustadas, você vai falar sobre o fim da astrologia, eu falei assim, eu vou falar da finalidade da astrologia, para que ela serve, o que ela serviu no passado, no presente, o que pode haver no futuro, né? O que eu vislumbro no futuro da astrologia, e vendo como a astrologia pode estudar o futuro. Sabe, se você descartar como na astrologia védica, na Índia, e a astrologia helenística ocidental, se você descarta Plutão, Netuno e Urano, por serem planetas modernos e lentos e etc., não visíveis a olho nu, a gente não entende esses ciclos planetários dos ingressos nos signos de Netuno, Plutão e Urano. Né? E isso na história do mundo, na história. Agora, as pessoas que nasceram com Plutão, Netuno e Urano em conjunção com o ascendente, em conjunção com o Sol, em conjunção com a Lua, em conjunção com o meio do céu, em conjunção com o regente do ascendente, esses são os portadores da mensagem coletiva dos ciclos de Plutão, Netuno e Urano, quando eles mudam, principalmente quando eles mudam de signo. São essas pessoas, e são, logicamente, mal compreendidas, sabe, até que faça sentido na coletividade. Quando a novidade chega, ela é muito atacada, porque mexe com os poderes, mexe com as forças, mexe com os interesses socioeconômicos, mexe com crenças, que é uma das coisas mais difíceis. Nessa hora do vamos ver, nessa hora da mudança do perigo, rapidinho a religião se junta com a política, com políticos, entendeu? Com os empresários, com a economia, por quê? Porque eles não querem mudança. Né? Principalmente essa geração. Um senso de segurança. É um senso falso de segurança, sem esse aspecto espiritual. Porque quem é espiritualista ou religioso confia no universo, confia numa sabedoria, confia na mudança, inclusive confia no caos, na função do caos, sabe? Não tem esse medo terrível da morte. Por quê? Porque sabe que existe uma organização, existe uma razão de ser, existe um ciclo, então as pessoas reagem de uma forma diferente. Né? De volta eu trago aquilo, a consciência traz maturidade e a gente aceita com muito mais facilidade, não perfeição, mas mais facilidade, as crises da nossa vida, da nossa família, da nossa profissão, no nosso país, no planeta. Sim, sim. Eu penso que existe uma ordem maior, né? Eu até estava atendendo duas coisas, né, que você falou. Você falou primeiro do lance assim de a dose, né? A dose que não é todo mundo que tinha a possibilidade de estudar ou tinha a capacidade de encarar isso. Eu atendi uma mãe, uma senhorinha, e muito sábia, por sinal, e aí eu apresentei para ela o trabalho, né? Mãe de dependente químico. Apresentei para ela, falei assim, isso aqui é mapa astral, isso aqui é assim, isso aqui é assim. E ela entendeu bem, assim, ela entendeu. E ela falou assim, tá, entendi, você vai ajudar muito meu filho, mas vou te falar um negócio importante que eu aprendi. Para beber, a gente dá papinha primeiro, depois a gente entra com os outros condimentos. Então você vai devagar, porque para não pirar. Depois, daqui a um tempo, a gente entra com a substância. E a gente deu risada assim, e eu achei ela de uma sabedoria nesse sentido, né? Porque é isso mesmo, né? A gente precisa vir introduzindo, né? Sim. A gente precisa vir, né? E aí é muito legal esse trabalho, a gente está junto até hoje, o filho dela também. E aí eu até brinco com ela, já tô entregando uns bifes para ele, né? Ela solta no WhatsApp, kkkk, e é muito legal, né? E é nesse sentido, né? A gente já tá falando assim de, aí eu não consegui entender nada, a gente já tá falando de previsões, né? De ciclos, né? Saturno, ele tá passando por retorno de Saturno, ele tá entendendo. Os ciclos são ele tá entendendo, assim, ó, isso aqui é um retorno de Saturno, quer dizer isso, né? Você tá com 29 anos, e é assim, ele tem, acho que esse Saturno tá ali na casa 7, aí tem uma questão de relacionamento e tal, e ele tá entendendo, assim, ela também fala assim, nossa, eu tô entendendo. E eu acho muito legal esse processo, sabe? De trazer essa compreensão. Outra pergunta, a astrologia
essa que eu conheço, psicológica, ela é nova, né? Ela é isso? nova, ela é nova, ela é recente, ela é nova. Começou já com a tentativa de aplicar toda a teoria da psicanálise de Freud, depois foi refinada com as teorias de Jung, não é? Então, que aceitou mais, porque ele tratava de símbolos, ele falava de coisas da Índia, né? Na psicanálise ficou mais restrita. Depois a gente descobriu que ele trabalhava com pesquisa astrológica, tudo, né? Os astrólogos ajudavam a fazer um livro que ele tem que se chama Sincronicidade, mostra bem as tabelas dos planetas e sinastria de casais que ele fez, tudo isso. Mas eu tenho, por exemplo, uma colega lá no Ceará que está tendo problema com como é que se fala, o Conselho de Psicologia, porque ela posta no Instagram, mistura as duas, né? Atendimento psicológico e astrológicos. Então, eles exigiram que ela separasse, né? E outras pessoas até já foram ameaçadas de perder a licença. Então, existe ainda muita coisa assim, torta, vamos dizer, né? Para não usar outro adjetivo e substantivo, coisas tortas, né? Que é fruto de desinformação, falta de formação. Ana, tem uma curiosidade, um registro aí, um registro importante. Você falou disso, em 2018, eu tive a oportunidade de estar na frente de uma clínica, assim, eu com alguns sócios, eu abri uma clínica ali no interior de São Paulo, e eu escrevi o projeto da clínica com astrologia como base. A gente precisa escrever o projeto terapêutico, né? O escopo, né, de todo o projeto terapêutico da clínica e entregar à vigilância sanitária para que ela aprove, né, o projeto. E eu fiz questão de escrever o projeto tendo a astrologia como base, né, falando dos temperamentos e todo esse processo, a posição da lua e tal. E passou na vigilância e no conselho eu tive que defender lá. Então eu tinha um psicólogo que trabalhava com a gente lá. Ele me ajudou a defender e a gente estabeleceu essa separação, né? Então o psicólogo ficou nítido, teve que ficar nítido para dizer assim, o psicólogo faz o trabalho dele, né, com a psicologia, e eu usava a astrologia, e a astrologia era a base do projeto terapêutico no sentido humanista, trazendo essa individualidade. E aí foi muito legal que foi uma batalha para passar o projeto, né? Então, eu acredito isso porque depende, dizem os astrólogos que praticam a astrologia horária ou astrologia eletiva, você escolhe o melhor momento para mandar esse projeto, sabe, onde você vai ver que tem harmonias com autoridades, você vai escolhendo esse momento, porque realmente é coisa do momento. Eu já tive experiências com professores acadêmicos, com agentes oficiais de imigração no aeroporto, com juiz. Uma vez eu tive que me defender lá num tribunal lá nos Estados Unidos, porque o guarda disse que eu infringi, que eu ultrapassei o sinal, não sei o que lá, então eu tive que provar para não pagar a multa e tal. Ou outra coisa, não, na realidade eu tive duas vezes com essa coisa dos registros. Da outra vez que ele falou que eu não tinha renovado a placa do meu carro e tal. Então eu tive esse suando frio, falando em inglês lá no tribunal, todo mundo vendo, a imprensa, o povo todo, e eu falando meritíssimo, não sei o que lá, data vênia, por favor, não sei o que lá, explicando. Então, se você acha um advogado, um juiz, um oficial da alfândega, ou da imigração, ou qualquer coisa, um professor universitário que vai com a sua cara, que tem uma boa sinastria no momento certo, eles liberam, aceitam, rebate o papo, a coisa flui. Se você for num outro momento, no mesmo lugar, e pegar um outro juiz, um outro advogado, um outro agente de imigração, de alfândega, um outro professor universitário, ele não vai estar com a tua cara. Aquele dia a Lua estava negativa, o Mercúrio retrógrado, então a gente tem os problemas também. Isso acontece em tudo que você falou aí, que você fez. Né? Você pegou a pessoa certa, no momento certo, que olhou olhou e aceitou. Né? Eu já dei assessoria astrológica para psiquiatra, para psicólogo, para um monte de gente assim, mas tudo por debaixo do pano, porque eles entendiam, porque eles tinham uma sensibilidade, eles conheciam alguém, eles já tinham lido um livro, então aceitavam, mas era uma coisa que não poderia vir a público. Né? E quantos políticos você acha que, não, que são candidatos a alguma coisa que consultam o tarô, os búzios, os astrólogos? A gente não sabe, a ética profissional não deixa eles revelarem, mas eu tenho certeza que vários. Sim. E desses ciclos que você anotou, no sentido do futuro, né, da astrologia, o que você preparou para a gente aí, que você falou? Então, assim, vou falar mais ou menos assim. O Plutão, ele tem uma
uma órbita irregular, então ele passa o trânsito dele pelo signo, sempre do ponto de vista geocêntrico aqui da Terra, com mais largo, maior, mais tempo e menos tempo, né? Então, quanto mais ele vai se aproximando de certa parte do zodíaco, por exemplo, em Câncer e Leão, ele demora muito tempo, acho que tem 30 anos ou mais por aí. Agora, em Sagitário, Capricórnio, que é o outro lado do solstício, ele já levou menos tempo, 12, 14 anos, mas agora ele começa a acelerar. Então, para você ver, olha, em 23 de março, né? E quem gosta de numerologia pega isso também, né? Então, um portal. Gente, você gosta de portal? Então já marca aí, 23 do 3 de 23. Não, fala de portal, não. É o portal dos infernos. Não pode falar de de portal, porque essas datas é do calendário, né, juliano da idade cristã. Então, as religiões que não seguem o nosso calendário, não faz sentido essa data, na verdade. Então, e o sistema inglês que coloca o mês antes e o dia depois, às vezes também não tem nada a ver. Enfim, isso é um sistema de crença, deve ser respeitado como um sistema de crença, como qualquer religião, mas não pode ser misturado com matemática, com astronomia, porque aí não faz sentido, a gente não pode forçar as pessoas, né? E a astrologia, principalmente a astrologia no Brasil, que recebeu influência de tudo quanto é canto, tudo quanto é religião, tudo quanto é tradição da Índia, da Grécia, da Europa, dos Estados Unidos, aqui faz uma misturança, sabe, que a gente, uma coxa de retalho, você, né, pega uma cabeça do dragão da tradição budista, mistura com a roda da fortuna, que é parte árabe, com não sei mais o que, com a astrologia cabalística, que é hebraica, enfim, e não dá certo, porque a gente acaba falando da mesma linguagem, sabe? E confunde as pessoas, confunde os consumidores, confunde os leitores, os clientes, e coisa. Então, a gente separa e dá um nome aos bois, e cada um segue o seu churrasco, né? Vai comer a carne do boi que quiser. Mas, então, 23 de março de 23, ele põe o pezinho em Aquário. Então, 2023, a gente já vai sentir, mas depois ele tem um momento, todos esses planetas têm períodos muito grandes e muito diferentes de período de retrogradação. Então ele entra no signo, depois ele retrograda, volta para o signo anterior, depois ele passa movimento direto, vai para o signo, fica na retrogradação, então isso faz a entrada. A última entrada, que vai ser válida mesmo em Aquário, do Plutão em Aquário, vai ser em 19 de novembro de 2024. Aí a gente pode sentir, aí ele vai ficar lá mesmo durante um tempo. E só em 9 de março de 2043 é que ele vai passar para o signo de Peixes, não é? Agora você veja a coisa importante, né? Ele em Aquário ou em Peixes, o Plutão vai pegar o ascendente do Brasil, do mapa da independência, mesmo que as pessoas não saibam exatamente qual é o grau do signo do ascendente do Brasil, se é Aquário ou Peixes, mas o Plutão vai passar por lá, como passou pelo ascendente dos Estados Unidos no 11 de setembro, e a gente vai ver essa importância, essa força, né? Então vai, Netuno, por exemplo, Netuno vai entrar, vai botar o pezinho no signo de Áries e vai fazer conjunção com o Plutão, né? O Plutão da independência do Brasil. O mapa da independência de 7 de setembro tem Plutão a zero de Áries, e Netuno vai encontrar com isso em 30 de março de 25. 30 de março de 25. Então você vê, a gente já tem 2023, 2024, estamos falando de 2025. Tá? E ele vai entrar, depois ele volta no movimento retrógrado e entra diretamente em 26 de janeiro de 26, ó, outro portal, 26 de 26, mais um portal de Netuno, é uma água, é o portal das águas, tá? Aqui no shopping tem assim, portal das águas, então vai ter um festival lá de Netuno, em 26 de janeiro de 26, tá? Mas aí ele só vai entrar, o Netuno, eu lembro bem, quando eu vivenciei assim, no auge da astrologia, estudando, o Netuno passando por Aquário, foi uma coisa super importante, super interessante, porque Netuno estava em Aquário e Urano estava em Peixes. Eles se juntaram em Aquário e depois Urano entrou em Peixes, então ficou assim na astrologia moderna como mútua recepção, um no signo regido pelo outro, né? Netuno em Aquário, Urano em Peixes, ficou na mútua recepção. Então a gente teve, assim, foi aquele auge da música eletrônica, né? Tudo, a tecnologia da internet entrando junto com a música, aquelas coisas, foi muito interessante, foi muito legal isso. E a gente viu também a relação, Urano levou tecnologia para o cinema, né? Principalmente os desenhos animados, efeitos especiais, foi muito legal. A gente vai ver depois Urano. Agora, Urano é o que vai ingressar
ele já está em Touro, né, ele passa geralmente 7 anos no signo, então ele vai ingressar em Gêmeos, né, depois de 84 anos que ele esteve lá, em 7 de julho de 2025, vai botar o pezinho, né, e depois ele vai entrar em Câncer em 3 de agosto de 2032. Então você vê os ciclos que eles vão fazendo. São ciclos dentro de ciclos, né? Por causa da distância do planeta com o Sol. A distância do planeta com o Sol, no sistema heliocêntrico, mas também no sistema nosso geocêntrico. Eles estão mais longe, mas primeiro, né, depois de Saturno, vem Urano, depois mais longe de Netuno, depois mais longe de Plutão. E isso vai ser muito interessante da gente poder ver, porque, por exemplo, Plutão em Aquário. Aquário é considerado o signo da astrologia, o signo, né, do futuro, das estrelas, do céu, das viagens de foguete. E eu acho que vai ter muita mudança na prática e no ensino da astrologia, do conhecimento. Né? Ele também tem muita coisa de arqueologia, então a gente vai fazer descobertas muito grandes de civilizações passadas com a utilização da astrologia. E outra coisa, Aquário, com sua relação com a casa 11, né? E Saturno também, Saturno está agora em Aquário. Depois Aquário já recebeu a visita de Netuno, já recebeu a visita de Júpiter. Então, as associações estão muito ligadas, né? Os grupos de trabalho, os grupos de estudos, os sindicatos, todas as coisas relacionadas à casa 11 e um pouco né, dos grupos sociais relacionados vão ser transformados profundamente com Plutão aí. Então, se a gente quiser brincar e dizer que a astrologia vai ter um fim, o fim da astrologia está aí com Plutão, né? O Plutão marca muito claramente o fim das coisas. Ele não faz só transformações e reformas com Saturno e Urano. Com ele, né, o terremoto é o fim mesmo daqueles prédios, né, a mudança urbanística, como teve no México com o terremoto de 1985, e no 11 de setembro dos Estados Unidos. O prédio cai, treme tudo, e você não constrói o mesmo, você constrói outros. Né, outras árvores vão nascer, outros prédios, arquitetura, engenharia, né, e eu acho que isso vai acontecer, vai ser um mexilhão na astrologia, nas associações astrológicas e no pensamento astrológico muito grande. Eu acho que vai ser interessante, mas pode ser doloroso também. Sim. A sua imagem está falhando um pouco, mas a voz está perfeita. Olha só a imagem que dá uma travada, mas tá tudo certo. Ô, Nando, em 2025, na verdade, vai ter uma grande mudança, né? São vários planetas, né? Plutão entra em Aquário, esse Netuno em Áries e Urano em Gêmeos, né? Tem uma sequência ali. É uma sequência, na realidade, isso tudo acontece em 2026. Eles vão ficar sambando na mudança dos signos, mas quando, né, quem é astrólogo, quem é estudante de astrologia, eu sugiro vocês calcularem um mapa astrológico para o dia 3 de julho de 2026 e vejam os aspectos entre Plutão em Aquário com Urano em Gêmeos, vejam bem aonde estará Netuno, vejam onde está Saturno. É um momento tão especial e tão diferente de tudo que a gente viveu até hoje. Então eu brinco com as pessoas que o mundo em 2026, em julho de 2026, ele vai ser totalmente diferente daquilo que a gente experimentou até hoje, por causa desses signos novos que nós não experimentamos. Nós não estávamos aqui há 84 anos atrás, quando Urano estava em Gêmeos. Nós não estávamos aqui há 168 anos atrás, quando Netuno estava em Áries. A gente não estava aqui há 200... Não tem registro, né? Não tem registro. Então vai ser uma coisa nova que vai mexer com tudo, com política, com economia, organização social, com cultura, com arte, com saúde, com emprego, com finanças, tudo. A gente está vendo aí já o que acontece com o Bitcoin, com o mercado financeiro, com a importância, a influência da China agora no mundo inteiro, comprando tudo. O metaverso, né? O metaverso. Então, já que a gente está falando metaverso, vamos falar um pouco disso, que eu vejo. Eu falei com um professor meu, né, que muita gente conheceu, um astrólogo famoso aí de São Paulo, falecido, que me influenciou muito os textos deles na revista Planeta. Ele escrevia, o Valdemir Benedetti. Né? Então, quando a gente se comunicou pela primeira vez no Orkut, num grupo de astrologia, ele perguntou exatamente isso, e hoje eu faço até uma homenagem a ele, que ele falava: o que vocês acham que vai ser o futuro da astrologia? Ele ficou bravo comigo porque eu falei que no futuro da astrologia a gente ia conseguir resolver o problema da indefinição da hora de nascimento, as pessoas que não sabiam a hora que nasceu, né, porque a gente vai assim, na realidade os robôs e os computadores vão fazer nossa análise astrológica só você colocando assim o dedão ali lá
sabe, a digital lá, porque pela digital ele vai saber sua data de nascimento, tudo mais. Aí depois, quando ele, ele perguntar se você sabe a hora de nascimento, você diz que não, aí você pega o outro dedo e coloca no outro lugarzinho, ele vai espetar uma agulhinha, colher o seu sangue e vai fazer uma análise do seu sangue, porque quando a gente nasce fora do cordão umbilical e respira pela primeira vez, o oxigênio entra para o pulmão, ele vai para a corrente sanguínea, o oxigênio ele queima, ele tem um registro, ele queima por onde ele passa, né, a oxigenação, ele vai queimando. Então, o computador vai buscar um momento onde começou, né, a queimar lá o seu motor. Ele vai dizer, você nasceu às 2h34 e 3 segundos, e o ascendente é esse. Eu falei com isso, ele ficou bravo comigo. Mas agora eu já deixei registrado. Se acontecer, o Nando está registrado. Está registrado. Mas nesse lance do metaverso, se a gente for pensar, a gente está vivendo essa revolução, né? Revolução tecnológica, a gente está vivendo hoje, né? E vai tem pegar muita astrologia. acontecendo. Não tem como. Tem muita coisa acontecendo. Né? O metaverso, os algoritmos, sabe? Vai definir não só a sua escolha profissional, vocacional, mas quando você vai mudar de emprego, que tipo de trabalho, empresa você vai trabalhar, quando você vai ser despedido e por que razão, vai sair aquele relatório já pronto. Sim. E, não, deixa eu te falar, aproveitar o gancho, aproveitar que você está aí. E essa onda de Netuno, né, agora, acho que é o mês que vem, né, que Júpiter vai encontrar Netuno em Peixes, e esse movimento social, o que você pensa disso, assim, nesse sentido? Olha, eu acho que só pelo fato da gente estar falando sobre Peixes, que é um signo de água, assim como um oceano profundo na Terra e o espaço sideral tão profundo, e Netuno, sabe, já é muito difícil você fazer qualquer tipo de previsão, né, porque faz muitos séculos ou muito tempo em que isso aconteceu, Júpiter com Netuno em Peixes. Né? Então é sempre uma surpresa, porque o Netuno tem esse aspecto de tempo nublado, você entendeu? Daquelas coisas são muito claras. Então a gente tem que abordar essa interpretação usando os dois hemisférios cerebrais, usando a imaginação, usando a intuição e também os registros históricos e a parte racional do que aconteceu, porque senão a gente pode levar um grande susto, né? Eu, por exemplo, antes de continuar falando com você, eu queria deixar, eu falei para você, se alguém que está nos assistindo quiser fazer comentários ou perguntas, fiquem à vontade, porque é interessante, eu gosto muito de ter essa troca, interação com o pessoal, né? Inclusive o que eles pensam, mas você veja bem, o trânsito de Netuno em Peixes me deixou muito decepcionado, porque eu fui naquela onda de achar, Netuno é da espiritualidade, Peixes também é, você entendeu? Então vamos surfar todo na onda da nova era e do paz e amor, e os hippies, aquelas coisas todas. E a gente não tem visto isso, sabe? A gente tem visto assim, muitos grupos marginais, minoritários, conseguiram uma visibilidade na música, na religião, na política, na geopolítica. A gente teve muitos grupos, né? Se você vê né, a cultura ocidental, oriental, machista, patriarcal, cristã, não sei o que lá, começou, sabe, a MPB na música, então a gente começou a ter um monte, sabe, o mercado sertanejo cresceu bastante, as religiões fundamentalistas ou pentecostais surgiram e tomaram um espaço muito grande na sociedade, na cultura, na política, sabe? Outras apesar que aqui, né, cada um só consegue enxergar pela perspectiva da própria bolha, né? Tem isso também. Mas tem um lance assim, por exemplo, a espiritualidade, se a gente for pensar, eu pelo menos eu penso assim, hoje a gente ouvindo a constelação familiar, no contexto que está, as mesas quânticas, sendo falado abertamente, tendo procura, a coisa desse processo subjetivo, tendo essa evidência, eu acredito que também seja esse processo de Netuno, né? Sim, mas ainda está nublado, muito nublado. Você entendeu? Você vai fazer uma terapia, você vai fazer uma consulta, você não conhece a cabeça da pessoa, a bagagem dela, a experiência, porque hoje vale tudo, você entendeu?
mas muita gente começaram a procurar coisas alternativas, os xamãs, né? Olha, já tem um comentário aqui, Netuno trouxe uma maior alienação e escapismo pelas redes sociais. Redes sociais têm a ver com Verdade, Urano, verdade. mas Netuno também veio, sabe? Todo esse aspecto de drogas que nós estamos falando, exacerbar, as drogas ficaram mais baratas, sabe? Um pacotinho de não sei quantas gramas ali de heroína é mais barato que o McDonald's, então a pessoa passa fome, mas você entendeu? Por quê? Porque as pessoas estão na sua ignorância dos seus direitos sociais de um sistema médico e de saúde, sabe, que podia ajudar com uma terapia, inclusive psicofarmacológica, elas vão procurar uma droga mais barata, álcool ou anfetamina, ou para poder se anestesiarem de dores emocionais, de traumas de infância, de abuso sexual, você sabe disso, você trabalha, sabe? Abuso sexual, abuso afetivo, emocional do pai e da mãe, sabe? Infelizmente isso começa dentro de casa. Então, existem os dois lados do Netuno aí, a gente vai ver. Agora, o que pode aumentar realmente em termos de ciência, de descoberta na área da saúde, principalmente da saúde psiquiátrica, sabe? O crescimento de empatia das pessoas pode dar um flash, um impulso grande com Júpiter e Netuno aí, mas é uma injeçãozinha que não vai ficar. Eu acho que depois que Júpiter entra em Áries e Netuno entra em Áries, essa definição de religião e espiritualidade vai ter uma expressão bastante individual, porque Áries é um signo de individualidade, você entendeu? De iniciativa, sabe, as startups. As startups começaram com Urano em Áries. Então as pessoas, de repente, montavam a sua empresa cibernética e depois vendiam por um número considerável, mas tiveram uma liberdade. Né? A gente fazendo live. Antigamente era impossível pensar uma pessoa com celular fazer um filme de cinema, um documentário, ou a gente ter um estúdio de televisão para fazer um programa onde as pessoas vêm assistir a gente no Instagram ou no YouTube. Hoje, todo mundo conseguiu, graças a, sabe? Então, há esses movimentos democráticos que é trazido por Aquário, pelos trânsitos de Urano, ou pelos planetas que passam em Áries, né? Porque tem, apesar de não ser a mesma coisa, tem essa relação, tem esse degradê da mesma cor, Áries com relação à casa 1, com o corpo físico, com o planeta Marte, isso tem mesmo. Oi, Glauber, está entrando? Gente, vocês concordam com o que a gente está falando? Discordam? Tem alguma pergunta para gente? Eu sou um romântico, né? Eu tenho um ascendente em peixes, sagitariano, tem um estéreo ali em Sagitário, Netuno está por ali também. Eu acredito muito nesse movimento assim de que a moeda, a riqueza de hoje é justamente o recurso que a gente pode entregar para o outro. Assim, qual recurso você pode entregar para o outro? O que você pode estender para o outro, né? Acho que depois da pandemia ficou muito evidente assim, o valor das coisas e o valor terapêutico também, né? Desse lance de estender a mão, né? Ficou muito evidente assim, né? A saúde, né? O preço da saúde, né? Você pode ver já o que está acontecendo agora em Petrópolis e aconteceu em Franco da Rocha, no sul da Bahia, sabe? O salvamento daquele menininho do Marrocos. Você viu que fizeram um buracão lá para salvar o menino, não conseguiram, mas já tentaram salvar aqueles mineiros lá do Chile. Então, essa mobilização, essas tragédias nacionais e mundiais unem as pessoas num sentimento puro, pisciano, jupiteriano e netuniano. Você entendeu? É a tragédia que une, mas infelizmente é só naquele momento. Depois passa, vai todo mundo brigar pelo seu time de futebol, pela sua escola de samba, pelo seu partido político, pela sua religião. É uma coisa horrível isso, eu acho. Sabe? Minha avó chamava fogo de palha. Então eu já fico assim, eu já fico com a antena em pé. Você entendeu? Eu fico contente, mas não vou soltar fogos e fazer carnaval, porque eu falei assim, eu quero ver quando terminar a crise, se as pessoas vão continuar sendo solidárias, empáticas e não discriminando o próximo, sabe? É uma coisa horrível, por isso que eu acho que vai demorar décadas ainda. Apesar, né, que eu penso também outra coisa, né? A gente está no meio do furacão, né? Então a gente está no meio dessa transformação vinda de Plutão, né? Saturno, Urano, dessa densidade que a gente passou. Então a gente tem pouca visibilidade do que é esse resultado, né? Eu acho que as próximas gerações vão olhar para trás e falar assim, não, ali, ó, 2020, você tá mudou certo. Alguma coisa, mudou uma chave, mudou o clique. Eu acho que a próxima geração vai conseguir ver o resultado disso. A gente não consegue, eu acho que não. A gente não e a próxima também não.
Entendeu? Eu acho que vai ser assim, vai durar mais ou menos, olha, daqui a 78 anos nós estamos terminando o século, sabe? Então 80 anos é pouco tempo, mas nós vamos chegar no final do século, né? 2100, com algumas coisas resolvidinhas, mas outras não, porque enquanto tiver alguém vivo dessa velha geração, vai estar contaminado, né? A grande conjunção Júpiter e Saturno vai durar ainda uns 180 anos, ou talvez 200 anos. Talvez lá, quando a grande conjunção saia dos signos de ar e vá para os signos de água, né, que é mais compassivo, talvez a gente junte toda essa bagagem e quem sabe nós vamos estar de volta reencarnado. Eu quero estar na minha estrela, que já lavei minhas mãos, já paguei meu débito, eu quero ir embora para outra galáxia. Nem na Via Láctea eu quero mais ficar. Mas, olha lá, tem o pessoal falando com a gente, vamos ler aí. O J. Santos está falando boa noite, Nando. Oi, boa noite, Santos. E também o meu colega aqui, depois a gente pode falar, o Rodrigo está aqui entrevistando, batendo papo. Quem está falando? A Gisele, minha irmã, amigona, baiana, Salvador. Você tem toda a razão, Nando, fica uma ajuda situacional. Então, isso me deixa muito triste, viu, Gisele? Muito triste mesmo, sabe? Porque é coisa de... como é? Minha avó falava que era fogo de palha, eu digo que é amor de carnaval, né? No verão, no amor de verão, na praia, no carnaval, todo mundo ama todo mundo, apaixonado. Mas depois que acabou o carnaval, cada um vai para sua capital, né? Marilene está aqui, a querida do Rio de Janeiro, está gostando da nossa a Ana Luísa, querida também, minha convidada, está aqui, o Glauber, eu falo de Glaucio, né? O astrólogo aqui, o J. Carvalho, nosso astrólogo amigo Ribeirão Preto, está aqui. Quem está falando aqui, é uma boa? Ela falou, a exclusão social e invisibilidade com Netuno parece que ficamos anestesiados com a desgraça dos outros. É anestesia sim, gente, porque não é possível. Não é possível. Tanta gente, moradores de rua, sofrendo o que eles sofrem, você entendeu? A aporofobia, não é o padre... sabe, quer dizer, a própria Igreja Católica conservadora criticando o padre Júlio Lancelotti e o Papa, que fizeram opção pelos pobres e estão fazendo alguma coisa, arregaçando manga, fazendo sopa. Então, esses burocratas da religião, sabe, de outros lugares, que não fazem nada, fazem só criticar, mas não oferecem nada no lugar. Não ajudam financeiramente, não ajudam nada, mas vão lá no fim de semana, né, nas suas igrejas, pedir perdão a Deus para poder aliviar a sacola, a mochila, para começar a pecar de novo na segunda-feira. Eu não posso compactuar com isso mais, não posso. Você entendeu? E quem mais? Bom, acho que é só isso, né? Só isso aqui, os comentários. Fique à vontade, gente, para participar com o comentário, com as perguntas. Eu só quero falar com o meu colega aqui, que enquanto eu quero, depois que ele falasse também. Porque quando eu pensei assim, Rodrigo, a gente vai falar de futuro. Mas que futuro que a gente vai falar? Nós vamos falar nos próximos anos, até o final dessa década, 2030? Ou nós estamos falando do futuro mais lá para frente, 2100, daqui a 80 anos? Ou será que nós estamos falando daqui a 200 anos, do futuro lá, quando vai sair, quando Júpiter e Saturno? Ou será que a gente está falando do quarto milênio já, você entendeu? Daqui a 3.000 anos? Quer dizer, de que futuro nós estamos falando? Isso é uma pergunta? Tem uma pergunta mais fácil, Nando? Não, essa eu tenho mais difícil, eu tenho que escolher a mais fácil agora, para começar. Não, eu penso muito assim no sentido desse futuro agora, assim, dessa perspectiva do que a gente está vivendo e para onde a gente está caminhando e aonde essa onda está levando a gente, né? Essa onda, essa explosão, essa revolução, a internet, tudo isso está acontecendo agora. Isso, o futuro imediato. Essa loucura, né, que a gente está vivendo. Então a gente olha porque assim... Loucura também é peixes, hein? Geral, loucura também é peixes. Essa loucura que nós estamos vivendo já é peixes e Netuno, é loucura. Porque é uma outra. Não, porque tem umas histerias, né, Nando? Porque, assim, por exemplo, nesse processo da pandemia, surgiu algumas histerias, né? Você ouve algumas coisas, profissionais, especialistas, contradições, vacina, não vacina, gente brigando por coisa que você fala, não é possível a gente estar discutindo isso em nível nacional. Então, quer dizer, você vê assim umas coisas. Ainda mais, isso é verdade. A gente tá meio maluco, né? Ainda mais assim, as pessoas comem salsicha e não sabem o que tem dentro, sabe? Se tem pelo de rato, papelão, não sabe o que tem dentro da salsicha. Toma Viagra, você entendeu? Sem saber o que tem dentro. E não quer tomar uma vacina que está salvando pessoas.
Então, é uma incoerência e é uma contradição muito grande, que é aquilo que eu falei para você, né? Eu acho que realmente o portal foi aberto, as portas dos infernos e do umbral, como dizem os espíritas, foi aberto, é cada um por si, você entendeu? Mas vamos ver se agora, em outubro, outro portal das eleições vai fechar um pouquinho essas portas. E aqui eu dei essas datas aqui, veja, é importante. Para mim, esses são portais, né? Que é 23/3/23, quando Plutão entrar em Aquário. É um portal danado. A gente vai ver muito, vai ser o carnaval dos hackers. Vão entrar em tudo que é sistema secreto, você entendeu? O Plutão em Aquário, nossa, é assim. Os hackers vão ser os donos do mundo, vão ser milionários contratados por todos os governos e empresas para pirataria e espionagem. E outra coisa, a gente vai começar até a namorar robô. Esquece aquele negócio de boneca de plástico e de borracha, você entendeu? Porque a loja o sex shop vende para masturbação e tal. Esquece, vai ser robô mesmo, na boa, que te diz que te ama, que dá um toque na sua bochecha. Alexia, a gente vai namorar com a Alexia em forma de robô. Vai ser Alexia para quem gosta de mulher e Adonis para quem gosta de homem, vão ser os dois. Isso realmente vai ser. Sabe? Então, esse é um portal legal. Agora outro, Netuno em Áries, dia 30 de março de 2025 e depois de 26 de janeiro de 2026. 26 e 26. Esse vai ser, e eu estou muito esperançoso nisso, sabe? Por quê? Porque eu acho que vai ter Netuno vai fazer uma surpresinha, você entendeu? Bem do tipo netuniano, assim, com as coisas militares, né? A marca guerreira de Áries, sabe? O empreendedorismo que egoísta, né, que não empodera as outras pessoas que estão trabalhando, porque ninguém cresce sozinho. Você vê numa pirâmide, eu tenho esse exemplo, eu adoro o símbolo da pirâmide, entendeu? Não só pelo que falam dos alienígenas do passado, mas uma pirâmide começa quadrada no chão. Se você olha de cima, ela é quadrada, tem 4 lados, 4 ângulos, e está todo mundo lá na pirâmide. Quando começa a subir a pirâmide, ela não é mais quadrada, ela é um triângulo que vai afunilando. Vira uma pirâmide de cabeça para baixo, você tem um funil. Só um consegue chegar lá em cima, você entendeu? E todo mundo quer ser o presidente, o CEO, você entendeu? Todo mundo quer ser promovido para ser o presidente da sua empresa, todo mundo quer ser o rei do Bitcoin, todo mundo quer ser o governador e o presidente, sabe? Mas por quê? É uma questão de ego, uma questão, né? Então, essa questão ariana, que deixa a gente muito agressivo, o bom lado é assertivo, sabe? Cheio de iniciativa, empreendedor, guerreiro, militar, miliciano, com sangue no olho, querendo fazer guerra, você entendeu? Brigando com armas de formas fálicas. O Netuno vai dissolver tudo isso. Ele não vai espiritualizar só na meditação, não. É jogar tanto água mole em pedra dura, tanto bate até que fúria. Por isso que Netuno fica 14 anos no ano, no signo, porque ele vai pingando a gotinha lá do Netuno e consegue fazer um buracão. Então ele vai ser muito legal, eu acho, para a política, para a economia, especialmente para as guerras e a militarização internacional. Então a polícia militar e os militares do Brasil de pijama não fazem nada, que se cuidem, hein? Com o Netuno lá. E depois, enfim, não, Urano em Gêmeos. Posso dizer o que vai acontecer? Eu acho que não. Urano em Gêmeos, vai ser uma briga tão grande. Sabe aquele botaram fogo lá na estátua do Borba Gato? Pois é, vai ter muita estátua pegando fogo, vai ser placa de rua, já arrancaram a placa da Marielle Franco, mas vão arrancar todas as placas de rua que tem nome de gente que não fez nada pela sociedade, simplesmente porque era dono do terreno e da rua, você entendeu? Aqueles nomes assim, 400 com 5 sobrenomes que não significa nada, que é até difícil você achar no Waze. Esse vai ter uma pressão muito grande nos vereadores, porque os nomes... As placas, os logradouros vão mudar de nome. Vai ter uma briga tão grande, são 7 anos de briga. Urano em Gêmeos. Né? Gêmeos é o signo da rua, acho que mercado. Que a gente vai ficar mais inteligente, né? Acho que sim. E vai voltar, vai virar assim, a Rua do Leite, a Rua da Praia, a Rua do Carvalho, a Rua da Hortência, entendeu? A Rua da Lua. Chega de botar nome de gente que a gente não conhece, que não fez nada pela sociedade, não é nome nem de cientista, ou então nome de racistas, estrupadores do passado, de índios, você entendeu? Anota aí para ser a briga. Agora, os trens bala vão voltar com tudo, né? A gente vai poder ir daqui da China de trem bala, passar ali, você entendeu? Cruzar lá pelo Estreito de Bering no Alasca, passar para a Rússia, a gente vai de trem, os trens vão voltar com tudo, entendeu? Nas cidades,
nos países. Isso vai ser legal, estou esperando, porque eu adoro o trem, entre outras coisas. Pronto, já falei, já fiz minha previsão para 7 de julho de 2025 até 3 de agosto de 2032. Pô, Nando, é uma delícia falar com você, um presentaço. Eu queria que você falasse também do curso que você está lançando agora. Acho que é legal, acho que é bom legal você falar disso aí. Muito obrigado. Amanhã, então aproveita amanhã que eu estou fazendo já um convite para uma live gratuita. Vai ser no meu canal Astrocabana, no YouTube. É muito fácil, é só chegar no YouTube, lá você digita Astrocabana, que é uma palavra só. Cabana com K no meio, Astrocabana. E as pessoas vão ver amanhã, às 20 horas, fazer uma live falando um pouco da técnica desse curso, porque o que ele é legal, e as pessoas que estão aprendendo comigo, é uma técnica, né, declinação é uma coisa muito antiga, mas foi perdida por causa dos estudos da matemática e da astronomia, mecânica celeste. A gente precisa trazer isso de volta para as escolas de astrologia, né? E essa técnica me convenceu, me comprou, porque ela ajuda a conhecer os ciclos planetários em declinação das progressões, principalmente a progressão da Lua, que é rápido, mais rápido, porque a gente não precisa conhecer a hora de nascimento de uma pessoa que não sabe a hora de nascimento e não pode nem retificar. A gente não precisa conhecer a hora da fundação de uma cidade ou da independência de um país ou da fundação de uma empresa, porque é como uma escala, são coordenadas diferentes. No signo do zodíaco, a gente usa a longitude, que é muito grande. Então, uma diferença, se a gente não sabe a hora, a Lua, o passo da Lua é muito grande em longitude num dia de nascimento, mas em declinação vertical é muito curtinho, então não faz diferença. Eu fiz uma pesquisa com as escolas de samba do Grupo 1 de São Paulo e do Rio de Janeiro, pegando na internet a fundação das escolas de samba, eu não sabia a hora. E a gente conseguiu, foi em 2018 e 2019, conseguimos um acerto muito grande, né? Não só da escola campeã, que eu falei, não sei, talvez eu não sei, mas eu pelo menos, sabe assim, num sábado na sexta-feira em São Paulo, no sábado tem o desfile das campeãs, eu falei, essas aqui estarão desfilando no sábado como campeãs com certeza, sabe? Eu e agora os meus alunos na primeira turma, que foi o ano passado, foi no carnaval do ano passado, eles estão me ajudando a fazer as pesquisas, a gente começou a estudar o Globo de Ouro, o Oscar, que ator está no seu momento, mesmo sem saber a hora de nascimento deles. A gente já fez pesquisa para presidente do Chile, o primeiro-ministro de Portugal, governador de estado, vereador, prefeito, sabe? Prefeito de São Paulo na eleição que teve, do presidente da Câmara. A gente conseguiu bons acertos, sabe? Ou chegando perto. Aí depois você refina com as outras técnicas, trânsitos, progressões, Firdária, Revolução Solar, principalmente você sabe a hora de nascimento da pessoa que você está fazendo. E a gente pode usar isso para a nossa vida mesmo, né? Esses picos, esses vales da declinação norte e sul mostram momentos de mudanças grandes de vida mesmo, de emprego, de nascimento de filho, de viagem ao exterior, de dificuldade financeira. Então eu vou falar um pouco mais sobre isso amanhã, mostrando os mapas, e as inscrições estão abertas até a semana que vem, que é o Carnaval. Então depois do Carnaval a gente tem uma turma estudando, fazendo curso na quinta-feira à noite, dia 3 de março, e uma turma no sábado, né? E vou esperar você lá, mesmo no seu fora de tempo, vou esperar você lá no curso. Vou sim. É importante parar um pouco. Eu dei uma acelerada aí nesse processo. Eu falei isso para muitos colegas meus. Muito. Isso é uma coisa legal. Mas é legal parar para poder estudar também, acho que é importante. Porque manter, você tem esse material. Manter o processo. E isso vai te ajudar na sua prática. Porque você fazendo esses mapas da declinação dos clientes, dos pacientes, você, numa página só, numa folha só, você tem 90 anos de vida, altos e baixos, então você já pode prever algumas crises, algumas coisas assim. Acho que ajuda bastante você, né? E está sendo cada vez mais utilizado na astrologia moderna, astrologia mundial e política. Eu tinha mais assuntos para falar, mas acho que a gente já varou o horário, né? Já passou bastante, mas é uma delícia, falar com você. Estava querendo ansioso para registrar esse papo aí. Você também, você teve essa participação super importante sobre, né, quando eu te entrevistei, então muitas pessoas que não eram da área astrológica vieram te ver por causa da questão da dependência química, né, que é um tópico totalmente netuniano e totalmente pisciano. Mas a gente volta para falar, tá? Deixa eu ver o que faltou, que eu queria falar sobre o que eu acho que vai influenciar o futuro da astrologia.
né, principalmente estudos multidisciplinar e pesquisa. Vou dar só os títulos, mas depois a gente pode desenvolver o porquê, como, quando, para quê. O primeiro vai ser o casamento da linguística e da semiótica com a astrologia. Vai ajudar muito a decifrar o simbolismo gráfico e os outros simbolismos, né, porque a semiótica é a parte da ciência linguística que estuda os símbolos não verbais, que é o que a gente trabalha, os glifos dos planetas, dos signos, sabe? Como é que um planeta, um signo em uma casa vira uma frase, um discurso, substantivo, verbo, complemento nominal, você entendeu? Advérbio. As neurociências estão trazendo um processo muito grande, como eu falei para você, a compreensão, como a gente cria essa comunicação, interpretando um mapa de nascimento, né? As sinapses dos neurônios mostra muito bem, e as pessoas entendem só aquilo que faz sentido dentro das sinapses dela, quando você fala uma coisa agradável ou desagradável. Isso, inclusive, tem a ver com sentimentos de alegria ou de tristeza, ou então desaparece da memória, a pessoa não quer lembrar aquela previsão que você fez, né? E a outra parte que eu gostaria de falar é da física quântica. Eu acho que a mecânica quântica, a física quântica, vai explicar muito esse segredo de como é que se comportam os planetas, que são as partículas, com os signos com quem eles têm afinidade. As pessoas falam, não são a mesma coisa. Eu falei, mas vem da mesma coisa. Signos e planetas não são a mesma coisa. Signos é uma onda de luz, é um feixe, é uma coisa invisível, mas tem afinidade com a partícula de um planeta que a gente observa astronomicamente. Isso vai ajudar muito na nossa compreensão do zodíaco e das regências planetárias e essas coisas todas. E mais não digo. Mas é muito legal. Sabe que esse lance que você falou, desse filtro, né, a pessoa não querer ver ou se agradar de perceber ou de estudar aquilo, eu percebi, eu estou atendendo uma mãe de Brasília, e aí eu estou fazendo esse acompanhamento com ela, né? Eu faço esse acompanhamento de 3 meses, nesse sentido dessa mentoria, né, de acompanhar. E o filho dela, já no processo desse, ele está vivendo um trânsito de Saturno na casa 5. E aí ele meio que separou, ele meio que estabilizou um pouco, se responsabilizou e tal. Ele meio que deu uma sentada, sabe? Ele chegou, assim, ele se responsabilizou, não se jogou. E aí eu expliquei para ela o que seria o trânsito de Saturno, para ela também sair um pouco e deixar que ele aprendesse, né, o processo dele. E ela ouviu, e eu vi que ela não entendeu. Aí eu peguei um texto, escrevi e mandei para ela. E eu atendi ela 3 vezes depois, eu pensei, conseguiu ler? Ela falou assim, nossa, você sabe que eu não tive tempo? Eu falei, não, tudo bem. Aí eu mandei de novo, você conseguiu ler? Ela falou assim, você sabe que eu... Aí na terceira vez, você não quer ler, né? Você não quer ver essa parte, né? Ela meio que bloqueou, né? Ela não quero saber disso aí, eu não quero saber. É a memória seletiva. Depois eu respeitei, eu falei, não quer saber, então vamos falar de outra coisa. Freud, psicanálise, explica bem isso da memória seletiva e do esquecimento. Mas uma coisa interessante, que por isso que eu gosto, sabe, esses programas que emitem relatórios astrológicos pré-gravados, né, é uma coisa muito interessante, porque atua no nível das neurociências, neurológico, né, e também no nível de neurociências, da semiótica e do salto quântico. Né, quando a coisa faz sentido para você, existe aquele salto, o ahá, o eureka, aquilo que faz sentido, você entendeu, a mudança da vida, que quando fez sentido, ligou as sinapses lá. Então, quando as pessoas leem um livro ou leem um relatório no cantinho onde ela não tem vergonha de que ninguém está sabendo e ela lê uma coisa difícil, você é egoísta, você tem tendência a utilizar as pessoas para a sua escalada social, qualquer coisa assim, né? Você é um pai assim, um pai assado, autoritário, você não consegue se casar por causa disso, sabe? Então, se ela lê isso sozinha no quartinho de um relatório de uma pessoa que ela não conhece ela, como um livro, um autor traduzido lá da Inglaterra, aquilo faz um tram na cabeça. Por quê? Porque ela está totalmente sem defesa. Ela não está na frente do astrólogo sendo julgada, não está junto com o cônjuge, não está na frente dos filhos, em nenhum lugar. O patrão dela não vai ficar sabendo. Então ela pega aquele relatório de computador e vai lendo coisas difíceis. Aí existe um trabalho a nível de alma, a nível de consciência, a nível de espírito, a nível psicológico, neurolinguístico, etc., que pode dar uma transformação muito grande, porque ela está sem defesa, ela vai ler a verdade a respeito dela, pode chorar, não gostar, rasgar, mas aí já foi feito, você entendeu? O choque elétrico, o tratamento já funcionou. Então eu sou favorável à complementação de uma leitura astrológica, que ela é sintética, ela é uma síntese, né, de planetas, signos de casa, com a análise das partes de um relatório astrológico, que às vezes traz uma verdade que a gente não consegue dizer para as pessoas, mas ela consegue, se for adulta, consegue ler sozinha no seu quarto.
Ô, Nando, eu tenho licença poética, sou ascendente em peixes, né? Isso que você chamou, que você falou, eu chamo de despertar espiritual. Quando a pessoa faz. Pronto, você teve o despertar espiritual. Você entendeu? Entendi. Eu também acho que essa linguagem da astrologia também transpõe, a simbologia, né? Transpõe essa barreira da defesa. Porque a gente fala de um símbolo, fala de um signo, fala de uma casa, fala de um aspecto, e de repente a pessoa consegue integrar aquilo. Fala, tá, entendi. Acho que também tem esse processo desse despertar. Já antes disso, há psicólogos que eu conheci que eles usavam contos de fadas, mitologia, trabalhando com essa linguagem das metáforas, que a metáfora está aí. A astrologia, quando você fala de deuses, planeta, de Vênus, de Marte, ele pensa que você está falando lá do planeta ou do Deus, mas ele está sentindo, reverberando que é uma parte dele, que faz parte dele. Então você está usando uma metáfora astrológica, mitológica, para falar dele, coisa que ele não aguentaria, né? Você não precisa falar você, então você não... Você não, você fala assim, olha, a tua Vênus se comporta assim, o teu Marte se comporta assado, mas na realidade ela sabe que a Vênus dela e o Marte dela é ela mesma. Mas você fala indireto, você usa metáfora. É legal, é legal. Enfim, Nando, te agradeço demais, uma delícia. Muito obrigado, eu também acho, gostei de música. A gente vai voltar a conversar, tá? Tamo junto aí, tamo junto nessa jornada aí. Vou pedir para depois você mandar uma cópia desse vídeo da gente, mandar para mim ou para eu ter acesso no Instagram, porque depois eu jogo lá no meu YouTube. Vou te mandar o linkzinho. Tamo junto aí. Muito obrigado. Então, para quem o pessoal que ficou com a gente, ela está mandando coraçãozinho, o pessoal que mora no meu coração, meus convidados que vieram prestigiar a mim e a você, quero agradecer muito, muito, muito que eles levem alguma coisa para eles. A gente fica à disposição, eu e Rodrigo, nós estamos aqui nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no WhatsApp. E a gente fica contente se vocês fizerem contatos para tirar dúvidas, fazerem perguntas, etc. Então, obrigado, gente. Vanessa, tem tanta gente aqui, todo mundo. Tchau, uma boa noite, então. Valeu, Nando. Beijo. Bom que bom. Beijo também, no coração. Paz.